A minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 13 de abril, a Igreja celebra a memória litúrgica de São Martinho I. O Papa Martinho I, ele sabia que as consequências das atitudes que tomou contra o imperador Constante II no século VII não seriam nada boas. Nessa época, os detentores do poder achavam que podiam interferir na Igreja, como se sua doutrina devesse submissão ao Estado. Martinho defendeu os dogmas cristãos, por isso foi submetido a grandes humilhações e também a degradantes torturas. Martinho, ele nasceu em Todi, na Toscana, e era padre em Roma, quando morreu o Papa Teodoro, no ano de 649. Eleito para sucedê-lo, Martinho passou a dirigir a Igreja com mão forte da disciplina e é claro que isso o período exigia. Para deixar isso bem claro ao chefe, do poder secular de então, ele assumiu, mesmo antes de ter a sua eleição referendada pelo imperador. Porque naquela época, o imperador que tinha que dar a última palavra e referendar a eleição do Papa. E ele fez isso antes do imperador referendar. Um ano antes, Constante II, ele tinha publicado um documento chamado Tipo, que apoiava as teses hereges do cisma dos monotelistas, os quais eles negavam a condição humana de Cristo, o que se opõe às principais raízes do cristianismo. Para reafirmar essa posição, o Papa ele convocou ainda um grande concílio, um dos maiores da história da Igreja, na Basílica de São João do Latrão, para o qual foram convidados todos os bispos do Ocidente. Ali foram condenadas definitivamente todas as teses monotelistas, o que provocou a ira mortal do imperador Constante II. Ele ordenou ao seu representante em Ravenna, Olímpio, que prendesse o Papa Martinho I. Querendo agradar ao poderoso imperador, Olímpio resolveu ir além das ordens, planejou matar Martinho. Armou um plano com seu escudeiro, que entrou no local de uma missa em que o próprio Papa daria a Santa Comunhão aos fiéis. Na hora de receber a hóstia, o assassino sacou do seu punhal, mas ficou cego no mesmo instante e fugiu apavorado. Impressionado, Olímpio aliou-se a Martinho e projetou uma luta armada contra Constantinopla. Mas o Papa perdeu sua defesa militar porque Olímpio morreu em seguida, vitimado pela peste que se alastrava naquela época. Com o caminho livre, o imperador Constante ordenou a prisão do Papa Martinho, pedindo a sua transferência para que o julgamento se desse em Bósforo, estreito que separa a Europa da Ásia, próximo a Istambul, na Turquia. A viagem tornou-se um verdadeiro suplício, que durou 15 meses e acabou com a saúde do Papa. Mesmo assim, ao chegar à cidade, ele ficou exposto, desnudo, sobre um leito no meio da rua, para ser execrado, por toda a população. Depois, foi mantido incomunicável num fédido e podre calabouço, sem a mínima condição de higiene e de alimentação. Ao fim do julgamento, o Papa Martinho foi condenado ao exílio na Crimeia, que é no sul da Rússia, e levado para lá em março de 655, em outra angustiante e sofrida viagem, que durou 2 meses. Ele acabou morrendo de fome 4 meses depois, em 16 de setembro daquele ano de 655. Foi o último Papa a ser martirizado, e sua comemoração foi determinada pelo novo calendário litúrgico da Igreja para o dia 13 de abril. São Martinho I, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.